Boa noite, irmãos. Que bom nós podermos estar de volta aqui. Estamos já quase chegando, naquele momento presencial. Estamos nos preparativos para o retorno, tendo experiências e momentos assim muito bons e gostosos. Nós estamos já com os pequenos grupos funcionando, creio que tanto em Manaus quanto em Parintins. E eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos aí em Manaus que estão contribuindo nesse preparativo, de preparar o prédio, meio que correndo contra o tempo, doando do seu tempo, dos seus dons, recursos, para que isso possa acontecer. E fica aqui a nossa gratidão, a todos os voluntários, os membros da igreja aí que estão participando desse movimento e aqueles que têm contribuído de outras formas. Muito, muito obrigado por tudo que você está fazendo. Esperamos em breve já estar de forma presencial, louvando e adorando ao Senhor. Mas, como eu tenho falado, a nossa pressa, ou melhor, a nossa demora no retorno não é tanto quando nós vamos retornar, não é a pergunta que nós estamos respondendo, mas sim como nós iremos retornar. E essa reformulação dos nossos pequenos grupos, capacitação de líderes, é algo que é prioridade para nós. Então nós estamos muito felizes em ver as imagens, as fotos dos pequenos grupos acontecendo. Aqui em Parintins nós tivemos na sexta-feira nossa primeira reunião presencial com os líderes ou discipuladores de pequenos grupos. Um momento muito gostoso na igreja, nós podemos adorar juntos, cantar, tivemos um momento de oração, onde podemos interceder pelos nossos pequenos grupos e também por pedidos individuais e pessoais, compartilhar um pouquinho do que tem acontecido. Então, assim, um momento muito gostoso de comunhão, dentro dos limites, ainda com máscara e um certo afastamento, mas mesmo assim, um momento gostoso. E já estamos planejando, vamos estar colocando agora essa semana, quanto ao encontro com todas as pessoas que estão já fazendo parte dos pequenos grupos. Então, o nosso retorno aqui na Central será gradativo, tá? E primeiramente nós estaremos tendo um momento presencial com todos aqueles que já estão em pequenos grupos. Então eu gostaria de encorajar você mais uma vez a procurar um líder de pequeno grupo, ou procure o pastor Moacir para se informar como você pode participar de um pequeno grupo, para que nesses primeiros encontros onde nós vamos ter os pequenos grupos reunidos de forma presencial para nós cultuarmos juntos, para que você possa participar conosco. Tanto Monte das Oliveiras com o pastor Simval, Monte Calvário com o pastor Dinelson já estão em atividades presenciais, várias das nossas igrejas no interior. E eu queria informar que nós tivemos um momento muito gostoso, não estou lembrado se mencionei domingo passado, mas tivemos em duas das nossas igrejas, em algumas etnias, uma ali próximo de Tabatinga, na fronteira com Peru e Brasil, tivemos 14 batismos, e aqui entre os nossos irmãos de Sateré e Maué também, em uma das nossas igrejas, tivemos outros 14 batismos. Tivemos 28 batismos e outras igrejas, outros irmãos que estão sendo preparados em várias das nossas igrejas ribeirinhas, e creio que vamos ter em breve aqui na Central também, em outros lugares, pessoas que estão sendo batizadas. Então a igreja, apesar das portas estarem fechadas, nós estamos vivos, estamos ativos, estamos servindo ao próximo, servindo ao Senhor de todo o nosso coração e com toda a nossa força. Então, um momento muito gostoso de retorno, tanto em Manaus como aqui na Central e as nossas outras igrejas. Domingo passado eu falei um pouquinho sobre nesse nosso processo de retorno, nós vamos trabalhar o que nós chamamos de uma igreja simples. Tem 4 fatores que estarão nos dirigindo, então você vai ouvir muito sobre isso nos próximos meses. E domingo passado nós falamos sobre clareza, que a igreja precisa, como instituição, a igreja precisa ter um sistema claro de discipulado, de funcionamento, e falamos também sobre movimento, a necessidade do amadurecimento na fé. Aquelas pessoas, como é que nós fazemos? Quando você chega na igreja, o que é que eu preciso fazer? Quais são os próximos passos? Qual é a rota que eu preciso seguir? E nós queremos uma igreja que promova esse amadurecimento, esse movimento de fé, que traga, como eu já tenho falado antes, não somente a possibilidade, não para você envelhecer na igreja, mas que você possa amadurecer
na fé. Nós não queremos pessoas envelhecendo na igreja, mas nós queremos como prioridade ter pessoas que irão amadurecer na fé nas nossas igrejas. E hoje nós vamos falar sobre as próximas 2 características dessa igreja simples. E abra sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 17. Mateus, capítulo 28, verso 17. Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Que nos diz o seguinte, é a grande comissão, tá? Passagem conhecida, e como vamos falar de uma igreja simples, nós vamos a uma passagem muito simples e muito conhecida. Então, em Mateus, capítulos 28, começando no verso 19, no verso 18, Cristo diz que toda autoridade tinha sido dado a ele. Então, por causa disso, ele diz, portanto, por causa disso, por essa autoridade que me foi dada, eu estou enviando vocês. E ele diz o seguinte, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Até a consumação dos séculos. Então nós temos aqui uma ordem de fazer discípulos. Essa é a nossa função, essa é a nossa missão principal como igreja, ir e fazer discípulos. Então o que nós queremos proporcionar para você nesse nosso retorno é uma igreja muito mais alinhada com essa visão, com essa ordem que nos foi deixada e muito mais estruturada para ajudar você a cumprir essa ordem de ir e fazer discípulos. Então aqui nós temos clareza, movimento, e hoje vamos falar um pouquinho sobre alinhamento. Tá? Alinhamento. Quando esse livro que se refere a essa igreja simples fala sobre alinhamento, quando falamos sobre alinhamento na igreja, que nós estamos dizendo aqui todos os departamentos da igreja, tudo aquilo que faz parte da igreja, precisa trabalhar com a mesma visão, com o mesmo propósito, e aqui no nosso caso com a ordem para cumprirmos a ordem que nos foi deixada de fazer discípulos. Então todos os departamentos, faixas etárias, todos os grupos dentro da igreja precisam estar alinhados com o propósito de fazer discípulos. De forma pessoal, para você, para mim, nós que somos a igreja, membros, mas que somos a igreja, eu creio que nós podemos fazer uma aplicação disso aqui, que nós precisamos estar alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Estar alinhados com o propósito de Deus para a nossa vida. Isso aqui envolve conhecer a palavra e praticar a palavra, o conhecimento e a prática da palavra. Agora, nós temos uma grande dificuldade porque, apesar de já termos sido perdoados do pecado, ou do salário do pecado, que é a morte, você e eu continuamos vivendo na presença do pecado, nós continuamos lidando com tentações, nós continuamos lidando com a fraqueza da carne. Veja o que nos diz no livro de Romanos, capítulo 7, versos 19 e 20. Aqui, Paulo fala exatamente sobre essa luta que nós temos, porque a carne ela tem a tendência de desalinhar daquilo que Deus requer de nós. E Paulo fala o seguinte, Romanos capítulo 7, verso 19 e 20 diz, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado quem habita em mim. Paulo está falando dessa luta constante que nós temos contra as tentações, contra a carne que insiste em continuar sendo alimentada de forma contrária aos limites que Deus estabelece para você e para mim. E nós muitas vezes aceitamos conviver com o pecado, que traz um desalinhamento do propósito de Deus para a nossa vida. Nós cultivamos um certo pecado. Existem alguns momentos de fraqueza na vida e às vezes nós começamos até mesmo planejar, ou nós começamos a prover para satisfazer essa necessidade da carne. É uma luta que todos nós temos em alguma área da vida.
Mas quando nós cedemos ao pecado, nós começamos a desalinhar. Nós saímos do propósito. E é interessante que uma das definições de pecado na Bíblia é errar o alvo. Errar o alvo. Nós desalinhamos completamente da mira, nós erramos o alvo daquilo que Deus tem para nós. E quando nós fomos criados, Deus nos criou com um propósito, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um propósito para a sua vida, mas quando você e eu, quando nós escolhemos ceder ao pecado, quando nós escolhemos nos entregar às paixões da carne, os desejos da carne, aquilo e as tentações que vêm, porque às vezes cansamos de lutar, nós começamos então um desalinhamento do propósito de Deus na nossa vida. Nós vivemos um momento que é descrito como o já e ainda não. Já somos salvos, já somos perdoados, mas ainda não estamos na glória, nós ainda vivemos na presença do pecado. Mas um dia nós estaremos fora disso. Nós viveremos não mais na presença do pecado, mas estaremos na presença do Senhor Jesus. Então, até aquele dia, eu quero encorajar você a continuar lutando, continuar buscando esse alinhamento com o propósito, com os ensinamentos de Deus para a sua vida. E Deus irá honrar isso. E você tem a capacidade em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo que habita em você, de vencer as tentações e permanecer alinhado àquilo que Deus tem para você. O último fator que nós falamos quando falamos sobre esse alinhamento, é chamado de foco. É o foco. Quando o livro se refere à igreja instituição, aqui está falando que nós precisamos remover aquelas coisas que às vezes fazem parte do dia a dia da igreja, né? Alguns eventos, algumas tradições que nós temos, mas que não contribuem, elas não contribuem para o cumprir da missão e, nesse caso aqui, para fazer discípulos. São eventos bons, eventos tradicionais na vida da igreja e coisas boas, mas que às vezes traz somente um desgaste, um gasto de recurso, tanto de energia como de tempo, e como recursos financeiros, e não contribui. Então a igreja, nós precisamos identificar quais são essas coisas e começar a diminuir isso ou remover isso. É interessante que o Josué Campanhã, um pastor muito conhecido, ele fala, quando fala sobre igreja simples e fala sobre o foco, ele usa a ilustração de alguém que está fazendo uma escultura, né, ou numa madeira ou em pedra, e ele fala que o escultor ele vem e ele remove da madeira aquelas partes que não são necessárias para que a imagem que ele quer que apareça, né, possa ser vista. Então, o foco é justamente isso, remover aquelas partes que talvez hoje estejam impedindo que Cristo seja visto, que a missão seja cumprida, que o ide, fazer discípulos, não seja prioridade. No foco, quando nós estamos falando de vida pessoal, nós podemos continuar falando dessa luta que nós temos diariamente. Nós precisamos manter o foco no propósito que Deus tem para a nossa vida e no propósito, no objetivo que nós temos de ir e fazer discípulos. Olha o que Filipenses nos diz. Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Diz: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, falando sobre a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Esquecendo-me das coisas, removendo essas coisas. Ele diz, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu removo tudo aquilo que pesa, que me atrapalha, e eu foco no alvo que vai me levar a cumprir a missão que Deus nos deu. Uma outra passagem que eu queria compartilhar hoje é no livro de Tiago, capítulo 1, verso 21, diz o seguinte: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei a mansidão, a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E olha o que ele fala aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira para logo se esquecer de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Essa passagem é muito clara que você e eu, nós não podemos ser somente ouvintes. Nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos ter foco nisso. E o nosso grande foco como igreja, nesse nosso processo de retorno, é justamente a ordem que nos foi deixada de ir e fazer discípulos. Mas para eu discipular alguém, eu preciso ser discipulado, eu preciso aprender do Senhor, eu preciso saber o que eu vou ensinar e eu só posso ensinar aquilo que eu coloco em prática. 2 perguntinhas para nós encerrarmos hoje. O que precisa ser removido? Talvez botar em termos mais atuais, né? O que precisa ser deletado da sua vida? O que você precisa deletar? Outra pergunta que é: o que está impedindo que a imagem de Cristo possa ser vista na sua vida? O que precisa ser removido? O que hoje você precisa deletar da sua vida para viver o propósito que Deus tem para você? Se manter alinhado ao seu chamado, aquilo que Deus requer de nós. Vencer o pecado que luta contra nós diariamente e transbordarmos a imagem de Cristo para podermos fazer discípulos e ensinar aquilo que um dia aprendemos e que colocamos em prática. Nos próximos domingos nós estaremos, ou nas próximas semanas, nós estaremos já no processo de retorno presencial. Mas o mais importante que está acontecendo na vida da nossa igreja são os pequenos grupos que estão reunindo, se formando e se fortalecendo diariamente durante a semana na vida da nossa igreja. Se você ainda não está fazendo parte desse movimento, eu gostaria de desafiar você, convidar você mais uma vez a procurar um líder de pequeno grupo, para que nós possamos manter a clareza, o movimento, o alinhamento e o foco na ordem que nos foi deixada como igreja, para irmos e fazermos discípulos. Onde estão os seus discípulos? Delete da sua vida o que você precisa deletar, apague, remova, mantenha o foco, permaneça firme no propósito para o qual Deus criou você. Juntos nós vamos experimentar o mover de Deus, já estamos experimentando isso. E eu espero que nós possamos contar com você para passar por um discipulado, se capacitar, ser capacitado para discipular alguém. E aquilo que você aprender, aquilo que você praticar, que você possa ensinar uma outra pessoa. Que você tenha uma semana abençoada e que ainda essa semana você procure um pequeno grupo se você ainda não está em um pequeno grupo. E esperamos juntos estar de forma presencial, louvando, adorando e aprendendo do Senhor e tendo a comunhão mesmo com algumas limitações e algumas restrições, mas tendo uma comunhão que temos como corpo de Cristo que somos, a igreja. Que Deus a todos abençoe. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado, Pai, pelo Teu imenso amor. Obrigado, Pai bendito, pela Tua graça mais uma vez e pela Tua misericórdia sobre nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a permanecermos alinhados ao Teu propósito e mantermos o foco, Senhor Deus, em meio a tantas coisas que nos trazem distrações na vida, Senhor. Nós clamamos a Ti pela nossa cidade, por Parintins hoje, Senhor. Nós clamamos a Ti pela nossa nação. E Te pedimos, Pai, a Tua proteção, Senhor, e que nós, como igreja, possamos ser um testemunho vivo, Senhor, do Teu amor, da Tua graça e da Tua misericórdia, Senhor. Muito, muito obrigado, Senhor Deus, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário por nós. E é no nome do Senhor Jesus que Te rendemos toda a honra e toda a glória, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor.
Amém, Pai. Que quebra o jugo do meu pecado, tão mais forte é o meu amado, o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis, que treme a terra com trovão santo. Eu admiro, desejo tanto o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que alívio, amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Que traz a ordem em meio ao caos, toca o órfão, livra do mal. O Rei da Glória, o Rei da Glória, governa o mundo com sua justiça. És como o sol, tua face brilha. O Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Oh, que tremenda graça! Oh, que alívio, amor! Tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Você deu sua vida, estou liberto em mim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus,